Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast de Dr. Júlio. Eu sou Camila Porto e aqui hoje a gente vai conversar com o Dr. Júlio e também com o Dr. Gilvandro Lins, que é médico anestesista. Olá, meninos, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bom, Camila? É bom estar aqui novamente, criando esse segundo episódio para trazer ao público mais um tema, né? E hoje vamos abrir esse tema esmiuçando a questão anestésica, qual o papel do anestesista, o que é anestesia para o paciente tirar todo aquele medo, aquele drama que assim se faz em relação à parte da anestesia, qual o papel do anestesista durante o tratamento cirúrgico e no pós-operatório imediato. Então, nada mais, nada menos, vamos trazer hoje uma pessoa especialista que tem título de TSA, que é o Dr. Gilvandro Lins, para falar um pouquinho de todo esse tema e desse mistério que se cerca a respeito da anestesia. Olá, é um prazer estar aqui participando e podendo debater um pouquinho sobre a anestesia, né? Eu trabalho junto com o Dr. Júlio há pelo menos 12 anos, então a gente tem uma parceria de longa data e a gente vai tentar aqui elucidar alguns questionamentos, algumas dúvidas que é comum do paciente acerca da anestesiologia, né, Dr. Júlio? Exatamente. Olha, doutor Gilvandro, doutor Júlio já deu spoiler do episódio todo, da conversa toda. Então, quem está assistindo a gente, escutando em casa, no carro, enfim, quer saber também, vamos aqui a apresentação. Doutor Gilvandro, fala aí, quem é o senhor, de onde vem, para onde vai? Ah, claro. Eu me chamo Gilvandro, eu sou médico anestesista, né? Me formei aqui na UFPB, depois fiz residência em São Paulo, fiquei um tempo lá, me aperfeiçoando, retornei, trabalho com o Dr. Júlio há aproximadamente 12 anos, sou professor da Universidade Federal e a gente está aqui para tentar desmistificar um pouquinho a anestesiologia e elucidar algumas dúvidas dos pacientes, que é muito comum no consultório, né? Os pacientes, Dr. Júlio, eles costumam fazer consulta pré-anestésica, então eles passam conosco antes da cirurgia e eventualmente eles vêm cheios de dúvidas e questionamentos, e a gente consegue bater um papo e tirar algumas dessas dúvidas. Eu acho que a gente quer trazer esse debate para cá, para que quem está assistindo o podcast possa também ter aí suas dúvidas sanadas ou respondidas, ou ter um entendimento maior acerca da anestesia. Vamos começar com o assunto quente, que eu sei que esse episódio vai sair. Quem não assistiu ao primeiro, tá lá disponível no canal do Dr. Júlio. Então assiste, que a gente vai uma sequência, né, Dr. Júlio? Isso. A gente tem uma novidade do CRF, não é isso? Exatamente. O que é que aconteceu essa semana que a gente tá gravando e já aconteceu essa semana? O senhor já gravou também, deu um furo lá. Quem não segue, segue lá, @Dr. Júlio, né? Dr. Júlio Almeida. Dr. Júlio Almeida, verdade. Dr. Júlio Almeida e o do Dr. Gilvandro, o Instagram. Gilvandro Lins, tudo junto, @Gilvandro Lins. Pronto, então vão lá e vão conferir. E Dr. Júlio, aí coloca a gente aqui, a gente quer saber o que é que tá acontecendo, Então, atualiza. pessoal, a gente tem hoje uma grande novidade e foi ontem esse lançamento a nível nacional. O CFM, ele tem uma câmera técnica que avalia desde critérios técnicos, avaliações de novas técnicas que são lançadas e tudo que é feito em relação ao ato médico. Ontem conseguimos a liberação para execução e agora vai ter uma nova classificação em relação ao tratamento cirúrgico da obesidade. Isso vai ser uma luz do fim do túnel para muita gente, principalmente aquelas pessoas que tinham comorbidades, mas não atingiam o peso, que era justamente o índice de massa corporal do passado, que é o que eu vou explicar para vocês, e vocês vão entender o porquê dessa importância da evolução dessa câmera técnica junto à liberação do CFM. Anteriormente, o paciente que tinha direito ao tratamento para obesidade, do ponto de vista cirúrgico, era aquele paciente compreendido entre 18 e 65 anos, cujo índice de massa corporal, que é uma continha, pessoal, bem fácil, você pega o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso vai dar um coeficiente e você vai classificar. Esse coeficiente, ele dando de 35 a 39, por ser classificado como obesidade grau 2. E se o paciente for elencável dentro das 18 comorbidades que são observadas quando o paciente começa a ter falência orgânica, que seriam hipertensão, diabetes, esteatohepatite, pacientes com artropatia, ele teria a indicação do tratamento cirúrgico. Hoje, com essa nova resolução, amplifica a questão dos extremos de idade, onde o paciente com 14 a 16 anos, ele pode ser elegível para a realização do procedimento cirúrgico, Sim. contanto que ele seja avaliado por pediatras, tenha o índice de massa corporal acima de 40, que seria obesidade grau 3, com uma comorbidade de difícil controle. Os pacientes que anteriormente eram de 16 a 18 obedecem agora um critério novo. E esse critério novo vai ser o IMC de obesidade grau 1,
que anteriormente era tratamento clínico e agora passa a ser tratamento cirúrgico, que seria o IMC, cujo a variância de 30 a 34. Sim. E que você consiga comprovar uma dessas heranças que a gente acabou de falar da obesidade e que tenha intratabilidade clínica. Então, agora a gente amplifica e dá mais acesso à população para tratar agora não mais a consequência, mas diretamente a causa. Como a gente falou no episódio anterior, então agora a gente atualiza, né, doutor? É uma nova conquista. Uma nova conquista. E aí tem idade mínima, que é 14 anos, 14 né? anos. Essa idade mínima. E aí, vindo para doutor Gilvano também, vocês também vão ficar aí conversando entre si, eu vou ficar aqui aprendendo junto com o pessoal e acompanhando. Doutor, posso fazer... Tô liberado para fazer a cirurgia. Aí tem um risco cirúrgico, então eu quero que explique também. Vocês se competem, mas vamos lá, tem um risco cirúrgico. Tô com medo da anestesia. Tem aquela conversa, vai e não volta. O que é anestesia geral? Apaga mesmo, é o aparelho que fica. Tem a hack, que já é usada mais em cesariana. Explica aí pra gente como é que funciona, se existem graus de anestesia, se cada cirurgia tem uma anestesia. Eu vou ao anestesista, tem que ter confiança nele, né? Porque a minha vida vai ficar na sua mão, né, doutor? Com certeza. Primeiro, corroborar o que o Júlio falou, só para... foi uma conquista, né, Júlio? Porque antes, quem tinha um IMC entre 30 e 35, se tivesse comorbidade, não podia operar a rigor, não tinha uma indicação formal. E agora passa a ter, né, Júlio, uma solução para aquele paciente que tem diabetes e que está de difícil controle, por exemplo. Isso foi um grande avanço. O que a gente percebia era assim, aquele paciente borderline, que era isso. Ele nem tinha o peso ideal para poder fazer a cirurgia, mas tinha comorbidade instalada. E agora a gente casou essa união, né? Onde o paciente agora vai ter condição de tratar, e ele já era um portador dessa doença de longa data, e agora com a meta de peso já de acordo com sua estatura. Então isso aí foi uma grande conquista que a gente fez, que a gente teve, na verdade, para dar acesso ao tratamento clínico desse paciente. E isso, a juventude também tá obesa, né? Já entrando aqui, vindo para os 14 anos, que foi o que me pegou também. Acho que o pessoal em casa também tá assim, nossa, um jovem de 14 anos, mas esse jovem obeso que tá sofrendo, que tem alguma comorbidade e já é liberado, mas tá valendo já, meninos? Como é que é? Eu tô falando de meninos, viu, gente? É como eu sou íntima deles. Doutores, tá liberado já? Tá precisando de alguma coisa? Ou já quando pode começar a operar? Hoje. Tá vendo? Os pacientes hoje já são elencáveis dentro dessa plataforma cujo coeficiente que a gente acabou de falar de obesidade grau 1. O que ainda não foi chancelado foi pela Agência Nacional de Saúde. Então, assim, a nível de plano de saúde, ele ainda vai ser evoluído do ponto de vista para que possa ser feito essa determinação. Mas os pacientes que, porventura, quiserem fazer o tratamento, eles já estão liberados pelo Conselho Regional de Medicina, como também, não só para a liberação disso aí, como outras técnicas também que teriam maior impacto em relação à parte de tratamento da obesidade para cirurgias revisionais, agora já são liberadas, que antigamente era para âmbito de hospitais e escola, mas que agora pode ser elegível, indicada para tratamento cirúrgico desses pacientes cujo MC seriam acima de 50. Nossa, e aí, doutor Gilvandro? Vamos lá, aí eu vou operar. Pronto, vamos começar esse rapaz, essa moça de 14 anos que tá enquadrando aí. Tenho medo da anestesia, doutor. E aí, minha família, tem aqueles mitos, né? Quais são os mitos? Vamos logo começar assim, tirando os mitos, dizendo isso aqui é mito, Camila, isso não existe. O primeiro mito que muita gente tem medo, né, Júlia, é acordar no meio da anestesia. Isso é algo que é extremamente raro, na verdade, quando você tem uma monitorização da profundidade anestésica, que é do grau de consciência. Essa chance ela passa a se tornar nula, praticamente. Então, eu acho que é um medo que muitos têm. E isso, assim, tem como se executar com muita garantia, né? Conferindo essa profundidade anestésica, é o que a gente costuma fazer rotineiramente. O segundo ponto que o pessoal tem muito medo é porque é sob anestesia geral, tendo em vista que a cirurgia vai ser uma cirurgia por vídeo, né? E corriqueiramente, quando a cirurgia é por vídeo, a gente tem que fazer anestesia geral. Explica para o pessoal, que tem muita gente hoje agora perguntando aqui, o que seria anestesia geral, quais são os parâmetros que a gente avalia para o paciente estar em nível de profundidade e garantir que ele fique tranquilo, que não vai acordar durante a cirurgia. Existe algum equipamento, alguma forma de monitorização que a gente possa ter ou lançar mão durante o ato cirúrgico?
Excelente pergunta. Existe, a gente costuma fazer, inclusive, rotineiramente, que é um monitor de profundidade anestésica, né? É uma espécie de eletrodo que a gente consegue ver a profundidade em que o paciente está dormindo. Isso praticamente torna nulos os riscos do que a gente chama de recall, que o paciente tem algum tipo de lembrança do intraoperatório. Uma dúvida que chega, na verdade não é nem uma dúvida, é um receio, né? Porque sendo anestesia geral, a gente tem que intubar esse paciente, obviamente. E muita gente fica com medo da intubação porque há um estigma do COVID. E todo mundo fica com receio disso, né? E eu costumo falar para o paciente que é uma intubação completamente distinta, essa que a gente faz em condições eletivas, o paciente é selecionado, é um paciente que ele pode ser desperto e revertido a qualquer momento. É totalmente diferente do paciente que está no COVID, com a falência respiratória, ele tem que ser intubado em urgência, ele não tem reserva respiratória. Então, assim, é um outro cenário completamente distinto. A anestesia geral ela é segura, né? Ela é a mais indicada para esse tipo de doente e fazendo a avaliação pré-anestésica de forma correta, mitigando todos os riscos, com avaliação pré-operatória adequada, passando no cardiologista, no pneumologista, eventualmente os pacientes obesos. Que é o que chama o risco cirúrgico, né? Passei no risco cirúrgico, Passou então no risco vamos cirúrgico, marcar a isso. cirurgia, né? Isso, doutor? Fazendo todos os exames, a gente tem bastante segurança de dizer que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia hoje de baixo risco. Ela tem o mesmo risco de um evento adverso, por exemplo, de uma vesícula ou de uma cesárea. Então, assim, é uma cirurgia que consegue sim se fazer com bastante segurança, óbvio, respeitado uma avaliação criteriosa pré-operatória, um risco cirúrgico rigoroso no pré-operatório. Então, sendo esse ponto observado, é uma cirurgia bastante segura, né? Vale ressaltar, com o mesmo risco de uma cesárea e de uma vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia muito comum, né? Que ninguém tem medo, mas tem medo da bariátrica. Ô, doutor, e se eu chego lá e falar, eu tenho uma alergia de pirona, por exemplo, que eu nem sei se vai. Então, aí tem que fazer teste também, mais aprofundado? Não. Assim, se eventualmente o paciente fala que tem alergia a algum fármaco, a gente vai evitar de fazer esse fármaco. Sim. Mas a anestesia é outra coisa, não tem nada a ver. Não, a gente só não vai fazer o fármaco que eventualmente ele tem alergia. Os fármacos que a gente usa na anestesia, eles são muito estáveis do ponto de vista alergênico, ou seja, baixíssimo risco de eventualmente eles causarem alergia. Sim. Se porventura eles causarem alergia, é o melhor momento de alguém ter alergia, porque ele está no centro cirúrgico, monitorado, enfim, sob anestesia. Então, assim, é prontamente revertido. Então, eu até faço essa analogia para o paciente. O melhor momento de se descobrir alergia é ali, muito melhor do que estar em casa sozinho, por exemplo. Mas os fármacos que a gente utiliza na anestesia, eles são muito seguros nessa condição. Então, não é um risco que nos causa atenção, obviamente, mas assim, não há o que se preocupar a princípio. Óbvio, respeitado a avaliação pré-anestésica, o risco cirúrgico. Porque são os compostos, né? A gente vai para aula de química de vocês, que eu sou de humanas, eu não entendo. Mas aí é um composto que está em outro, e aí, não, doutor, eu tenho alergia a não sei o quê, é um corante. E aí... Mas assim, realmente 100% seguro. Eu não conheço ninguém que teve problema com a anestesia. Mas aí eu quero saber como é que vocês trabalham juntos lá. Já sei que vocês são colegas, amigos, enfim, há 12 anos, quem está escutando a gente também. Mas aí, esse dia a dia de vocês, é assim, primeiro eu vou passar lá, eu tomo um comprimido, eu tomo uma injeção, é um soro. Como é que é, doutor? Quem nunca passou pela cirurgia, ou quem vai passar agora pela cirurgia, que fica naquela ansiedade, né? Excelente pergunta. No passado, a gente fazia muito pré-anestésico, né? O paciente chegava, você passava um sedativo e iria dormindo para o centro cirúrgico. Com o advento da acreditação, dos protocolos para diminuir risco no perioperatório, a medicação pré-anestésica, em especial em pacientes obesos, ela está em desuso. Por quê? Porque aumenta o risco do paciente evoluir com apneia, aumenta o risco a nossa conversa antes da cirurgia, eu até digo para os pacientes, não é que a gente esquece, mas a gente repete as mesmas perguntas inúmeras vezes. A exemplo, tem alergia? Sim. Qual vai ser sua cirurgia? Quem é seu doutor? Enfim, essas perguntas que são repetidas com o paciente que vem sedado vai ter essa dificuldade de serem colocadas. E tudo isso diminui o risco de um eventual erro. Eventualmente, passar despercebido uma alergia, passar despercebido uma comorbidade. Enfim, então hoje
a gente costuma conversar com os pacientes, tirar qualquer dúvida, mas o pré-anestésico, ele tende a ser... Ele está em desuso, né, digamos. Então, o pessoal, quem vai operar, entra na sala, no centro cirúrgico lúcido, Isso. conversando lá, oi, eu tô com medo. Oi, eu vou emagrecer 40 quilos. Tranquilão, antes você entrava... Eu fiz uma cirurgia, eu lembrei agora. Eu fui tirar os 4 últimos dentes, né, que chama dentiqueiro, popularmente. Eita, quase não sai. E aí, eu lembro que eu tomei, porque eu tive que ir pro centro cirúrgico, e eu entrei também já ali. Aí, eu até ficava pensando nisso, fica perguntando, será que ele tá lerdo, que eu tô respondendo? E fui apagando, e o único contato que eu tive foi esse. Foi um comprimido que eu tomei lá, e já cheguei e apaguei, realmente. Já acordei toda... São meus dentes, vai ser inchado, mas era outro procedimento, não era uma bariátrica, né? Então, quando entra lá no centro cirúrgico, entra todo mundo, opa, tudo bom, bom dia, e como é que vai, doutor Júlio, depois? Como é que procede? Então, só fazendo uma breve retrospectiva, essa parte do pilar que se faz necessário do checklist que a gente falou, é justamente a equipe pré-anestésica e a equipe multidisciplinar. Dentre eles, o papel do anestesista. Essa avaliação pré-anestésica de fazer o checklist de identificação, alergias, cirurgias prévias, né, Gil? Que você passou, se você teve algum contato com alguma medicação que houve ou não alguma reação alérgica, aí se faz importante você saber. E essa repetição antes de adentrar a sala de cirurgia é importante para você confirmar e constatar aquilo que realmente você passou no pré-anestésico. Sim. Durante o transoperatório, aí Gil vai ter mais explicação do ponto de vista técnico, o paciente vai estar, como se diz, nas mãos dele. Ele vai estar em tempo real, vendo frequência cardíaca, pressão arterial. Ele vai controlar, baixar ou aumentar a pressão de acordo com a necessidade, fluxo respiratório, profundidade de anestesia, questão de tirar a dor do paciente para ele despertar de forma agradável, sem agitação. Então, toda essa parte técnica, ele vai esmiuçar um pouquinho para a gente, mas eu estou dando um spoiler para você ver de quanto é importante para que a gente consiga atingir a perfeição do ato médico. Aí já entra na questão que ele falou do cerne, da segurança do ato operatório, porque esses 12 anos de trabalho, não só ele, mas com o restante da equipe que a gente faz presente aqui, que não está hoje, mas é todo mundo engrenado como um time de futebol bem treinado. E essa forma de jogar, de a gente ter essa relação, é que faz com que em centros bem treinados, com equipes bem coesas, a gente tenha esse índice de morbimortalidade muito baixo. Como ele bem falou da questão de ser muito baixo em relação a uma cirurgia corriqueira, que a gente ouve falar, todo dia tem um parto cesariano, uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia de vesícula, porque de tanto você praticar, executar e realizar aquele procedimento, ele se torna muito factível do ponto de vista de segurança. E isso que é importante a gente trazer para a população que tem receio de vir e saber o que é a parte da anestesia em relação ao ato cirúrgico propriamente dito, é a segurança que esse profissional traz para que a gente consiga executar da melhor forma possível. Muito bem. E aí, realmente, é nossa vida em suas mãos, né, doutor? Exatamente. Aí vem para cá... Na verdade, a anestesia ou o colega que está fazendo anestesia, de boa prática, ele vai estar vigilante, cuidando do seu paciente, né? Isso é na verdade, isso é até uma obrigação. Não seria nem algo... Fora do normal. Fora né? do normal ou que merecesse alguma premiação por isso. Mas o anestesiologista, ele precisa ficar vigilante, cuidando do paciente. Eu costumo dizer que, de forma geral, né, pro doente, se o seu doutor está atento a você, se preocupa com risco cirúrgico, se preocupa com o pré-operatório, ele está se atualizando. Então, assim, você está em boas mãos, né? Se você tem uma equipe multidisciplinar coesa, são pontos importantes que precisam ser avaliados quando a gente pensa em fazer algum procedimento, seja qual equipe for, né? Mas será que é uma equipe multidisciplinar coesa? Um ponto a ser questionado. Será que o seu doutor, ele é atencioso, ele está atento, ele tem zelo por você? Eu acho que é uma variável que precisa ser ponderada, avaliada, enfim. Mas é isso, a gente tem que ficar vigilante, porque qualquer eventual alteração dos parâmetros do paciente, aumenta a pressão, baixa a pressão, altera a respiração, enfim, isso tem que ser corrigido prontamente. E é algo que vai ser corrigido se
o colega estiver vigilante, né, ao seu paciente. Aí eu vou fazer, como eu falei para vocês, eu faço o papel aqui do pessoal que está assistindo e escutando. Quanto menos invasiva a cirurgia, menor risco ou não tem nada a ver? Sim, com certeza. A cirurgia minimamente invasiva, que se tornou, em caso da bariátrica de 2005 para cá, ela tornou-se através da cirurgia laparoscópica. Então, são 5 a 6 furos, né? Vamos dizer, que a gente vai colocar pequenas cânulas e onde a manipulação tecidual vai ser menor. Sim. Então, menos manipulação tecidual, menos dor. Fora que isso, a gente tem um arsenal imenso, né, por parte da anestesia, que corrobora e contribui para que haja menos dor no pós-operatório. E fora isso, outros critérios que a gente adota, que isso é um protocolo a nível mundial, que é o critério do ERAS, aí Gil depois pode até esmiuçar em relação ao que a gente adota, que dentre elas é fazer com que o paciente desperte mais rápido, se alimentando, até a questão do jejum pré-operatório, ele vai diminuir ou abreviar isso aí para que o índice que a gente chama de metabolismo não fique muito extenso, para o paciente não ficar com um período de jejum prolongado. A gente vai fazer com que ele deambule, ou seja, comece a caminhar quando ele recobrar equilíbrio e passar mais o efeito da anestesia. A gente vai usar medidas de profilaxia para que evite embolia pulmonar, trombo nas pernas, que é justamente aquelas meias antitrombos. E tem uma máquina que a gente usa durante a cirurgia que ela mimetiza a contratilidade muscular, fazendo com que o sangue fique sendo bombeado, mesmo que o paciente esteja parado, para que o fluxo sanguíneo seja ativado e evite fazer trombo nas pernas. Ele deitado, doutor? Já tem tipo aquelas são botas pneumáticas. Cadeiras que a gente deita lá para fazer mais ou menos massagem? isso. Nas pernas, né? Fica massageando as pernas para que o paciente tenha um fluxo sanguíneo ativo. Então, todo esse critério, ele faz com que também use menos opioides, né, Gil? Menos uso de drogas que potencializariam o paciente ficar mais sob efeito de narcose, de mais tempo sob efeito de anestesia. Então, isso faz com que você otimize, inclusive, a recuperação, a alimentação precoce e também uma ida mais rápida para casa. Vamos começar desse pré-operatório, porque eu lembro que muitas amigas minhas que fazem cirurgia, enfim, até para ter neném, e aí eu saio um pouquinho da bariátrica, tem esse jejum que você fica, nossa, eu vou ficar quase um dia sem comer. E depois da cirurgia, mais um dia, só naquele bendito soro. Doutor, explica aí como é que tá agora, pelo menos para a bariátrica, quem for fazer, aqui a equipe do doutor Júlio tem esse protocolo ERAS, é isso? O pós, Júlio vai explicar com mais propriedade. Certo, mas esse pré. No pré, a gente tenta abreviar ao máximo o tempo de jejum do paciente, ou seja, reduzir, né? Então, assim, não tem vantagem nenhuma o paciente ficar um dia sem se alimentar. A gente fala em 8 horas para dieta copiosa, 6 horas para dieta leve e 2 horas para líquido claro sem resíduo. O que é líquido claro sem resíduo? Água de coco, suco coado sem açúcar. Então, para isso que compõe líquido claro sem açúcar, apenas 2 horas. Quer dizer, eu até brinco, vai passar um pouco de fome, porque fica 8 horas, 6 horas de dieta leve, mas sem tomar líquido apenas 2 horas. Isso traz vantagens inúmeras para o doente. Primeiro, diminui a resposta metabólica, porque ele não vai ficar tanto tempo de jejum. Diminui, inclusive, o conteúdo do estômago, porque quando a gente está muito tempo de jejum, o estômago começa a aumentar a produção de um suco gástrico, que é um suco que ele produz para digerir os alimentos, enfim. Então, traz também esse benefício para o doente. E o estresse também, né? Fica menos estressado, né, doutor? E no tocante ao ERAS, como o Júlio falou, é um protocolo de aceleração de alta. E aí, o que se descobriu foi que quanto menos você invade o paciente, quanto menos você passa sonda inadvertida, por exemplo, sonda vesical sem que haja necessidade, por exemplo, ou seja, e que o paciente ele fique menos tempo internado, é melhor para o paciente. Então, quanto mais rápido o paciente sair do hospital, melhor para ele. Cada dia que o paciente fica no hospital, aumenta em 1% a chance dele ter alguma complicação grave. O hospital não é um lugar bom para a gente passar muito tempo, não. Então, assim, quanto mais rápido você pode ir para casa, melhor. E aí, o protocolo de aceleração de alta, ele cursa nesse sentido. Óbvio, eventualmente, é um paciente que tem necessidade de ficar mais dias, mas é um caso pontual, né? A regra é tentar dar alta o quanto antes. O que é benéfico para o doente. Não é porque o doutor não quer ir vê-lo, não. É porque é melhor para ele o quanto mais rápido ele possa sair do hospital. Isso. O que ele quer, assim, trocar, como diz aqui o paraibanês, trocar em miúdos é a questão tipo,
Você operou, o paciente recobrou do efeito anestésico, Sim. então ele já começa a se alimentar. Então, essa prática de como se alimentar e a forma de comer vai ser orientada pelo nutricionista, porque você imagina, dentro de toda essa gama de doenças que vem associada da obesidade, você tem paciente que tem um perfil diabético, pacientes que têm intolerância ao glúten ou à lactose. Então, nesse pós-operatório imediato, que a gente nos primeiros 15 dias passa na dieta líquida, como ele falou, de líquidos claros, Sim. cada um vai ter uma nuance. Outros vão ter pressão alta. Então, normalmente, ele vai tomar medicações, né, pertinentes às doenças que ele tem de base e acrescentar essa dieta. Fora isso, tem toda uma preparação de profilaxia. A gente faz uso de antiagregantes, essas meias antitrombos, que é para justamente proteger o paciente do eventual dano dessa questão circulatória, o uso dessas botas pneumáticas, a deambulação precoce. Então, veja só 4 itens aí que a gente acabou de falar é para proteção, para o paciente se movimentar e estimular melhor a circulação. Fora isso, fisioterapia respiratória no pós-operatório imediato, profilaxia contra infecção, que seriam antibióticos, que é feito 1 hora antes da indução anestésica, e a gente mantém ainda até a liberação para casa. Medicações de dor, onde a gente usa menos medicações que deixam o paciente com um nível de consciência mais rebaixado, ou seja, que a gente traduz como torporoso, que é aquele paciente que fica sonolento. Então, toda essa parte medicamentosa a gente diminui. Existem algumas pontuações que a gente tem que levar em consideração. Pacientes de difícil controle, um diabetes, uma pressão alta. Então, esse paciente ele permanece um dia mais no hospital por questões de cuidados para você deixar necessário, ele né, todo doutor? preparado, vamos dizer assim, para ter um pós-operatório com segurança em sua residência. Mas, visto que 90% a 95% desses pacientes, eles permanecem menos de 24 horas no intra-hospitalar. E é justamente obedecendo esses critérios de protocolo do ERAS que a gente consegue manter essa condição de segurança para o paciente. Então, vejam bem, desde que eu fui liberada para marcar minha cirurgia, marquei. Fui doutor Gilvandro, fiz lá minha consulta para ver a anestesia, porque aí aquela máxima, cada caso é um caso, né, Isso. doutor? Então, não vai fazer uma cirurgia num paciente jovem, sei lá, com MC... Diga aí, doutor, eu nem sei mais, que eu não sei nem calcular. Com MC de 32 e 30 e um mais velho, agora um mais novo. Então, cada caso é um caso e tem que ser estudado. E essa segurança que eu, enquanto paciente, cliente, eu tenho que sentir. E aí, escutando aqui, vendo que a minha mãe, minha irmã ou eu vou me operar com vocês, eu me sinto muito mais segura de saber que tem todo esse cuidado, todo esse avanço e essa tecnologia, né? Então, desse pré até esse pós, o anestesista tá ali sempre caminhando junto com a gente ali, de olho. Isso. Porque se acontecer alguma coisa no pós, você tá lá. Toda a equipe envolvida a fim de dar o melhor para o paciente, né? E acho que essa é a ideia, né, Júlio? Todo mundo. Sim. Cirurgião, anestesista, os clínicos que são da equipe. Tem um corpo clínico também, endócrino. Não é isso, Júlio? Cardiologista... enfim, os psicólogos, nutricionista, o enfermeiro da equipe, que é um instrumentador, tem um enfermeiro na equipe só para tomar conta dos materiais, ter certeza que está tudo esterilizado da forma adequada, para mitigar um eventual risco de uma infecção, por exemplo, enfim. Então, assim, tem todo que nem um programa de televisão, né? Fazendo analogia com você de jornalismo. Não é só quem está ali na frente na apresentação. Não. Tem todo um pessoal dando suporte. Aqui mesmo a gente tem uma equipe já bacana. Então, a gente não faz nada só, né, nessa vida, né? Essa mesma premissa vale para a equipe de cirurgia. Sim. E aí, de novo, sugestão. Para qualquer especialidade, atentar para isso é um ponto que o paciente deve atentar. Será que essa equipe tem uma equipe multidisciplinar? Será que tem toda uma equipe de apoio? Será que tem uma equipe de fato? Enfim, acho que isso dá uma certa segurança e é uma boa prática para o doente. E fora isso, Camila, você atentar, independente de ser um tratamento médico, mas vamos dizer que você vá a um restaurante, vá a uma viagem interestadual, vá para um hotel. Quando você é bem recebida, você tem uma empatia pelo local, pelo serviço, por aquela região que você está visitando, você retorna. Você ganha confiança, você se sente segura. O que nós temos em relação à nossa equipe é o seguinte: o paciente, ao adentrar a porta do nosso consultório, ele vai ser acolhido. A gente faz questão que a família esteja presente. Por quê? Porque você tem uma rede de apoio familiar que você agora
estando passando por paciente, você vai precisar do apoio do anseio familiar. Sim. Então, nada melhor do que você acolher a família, tirar as dúvidas. Então, todo paciente vai ter uma história de vida, vai ter uma peculiaridade, ele vai ter o problema que causou a obesidade e se instalou e chegou até você. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente já até elencou no último episódio, mas demora de 6 a 8 anos para essa decisão amadurecer, né? E você procurar ajuda médica. Imagina só quanto tempo de sofrimento. E uma coisa muito importante que a gente vê no dia a dia, você aceita hoje tomar um remédio para pressão, você tomar um remédio para enxaqueca, tomar um antigripal, mas muitas vezes você não aceita estar doente com obesidade. A obesidade não é entendida como doença. Então, até você cair a ficha e saber que você precisa de ajuda médica, muitas vezes tem que acontecer algo incapacitante para que você caia a ficha e realmente dê o primeiro passo. Então, todo esse estigma ao redor da obesidade é o que a gente tenta desmistificar, e esses episódios são importantes porque a gente vai trazer convidados de todas as áreas para que a gente possa tirar as dúvidas pertinentes de cada pilar que se faz necessário, porque isso é uma equipe multidisciplinar. Não é o doutor Júlio que só faz acontecer. Sim. Tem um enfermeiro, tem colegas cirurgiões, tem outra equipe de anestesia também junto com os meninos, tem tanto endócrino, pneumologista, cardiologista, e todos eles contribuem de maior ou menor grau, dependendo da necessidade do paciente, para que ele chegue até você no dia da sua cirurgia com 100% da capacidade técnica para fazer o procedimento da melhor forma possível. Desde as meninas da recepção lá dos consultórios, até o maqueiro ali que vai levar, que vai ajudar a sair, todo mundo nessa dança, nesse balé, né? Para que dê tudo certo e saia tudo perfeito. Ô, doutor Gilvandro, assim, eu não sei se pode, se eu tô sendo indecorosa, mas assim, eu queria saber um caso curioso, alguém que tava com muito medo antes do anestesia ou do pré-operatório, assim, o que é que o senhor pode contar pra gente? É engraçado que, geralmente, os pacientes que têm mais medo, quando eles são bem acolhidos, é muito acolhimento, é o que o Júlio tá falando. Sei lá, recebe o paciente, conversa com ele antes de passar a cirúrgica, dá todo esse apoio. E, eventualmente, esses pacientes acabam que no pós-operatório eles são os que ficam mais gratificados com a entrega. Então, assim, tem paciente que tá com medo na hora e quer desistir, você vai lá, conversa, explica, enfim. E acaba que eles ficam muito felizes e gratificados. Talvez a bariátrica seja uma das cirurgias que você vê, de fato, o paciente mais agradecido, né, Júlio? Porque você pega... você vê pessoas transformadas. Sim. Literalmente, né, doutores? Embora o foco, sem dúvida, seja saúde, tá falando de doença, obesidade é doença. Então, quando o paciente ele atinge os critérios objetivos, IMC maior que 35 com comorbidade, como o doutor Júlio falou, agora IMC maior que 30, ou maior que 40 sem comorbidade, enfim, não é isso, Júlio? Isso. Ele é um paciente que tem uma doença, obesidade com indicação cirúrgica. Ah, mas se ele for no psicólogo... Se ele fechar a boca, se ele fizer exercício, os estudos mostram que mesmo que esse paciente que tem indicação cirúrgica, eles não conseguem manter essa perda de peso por mais de 18 meses, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, ele é um paciente que vai, infelizmente, voltar a ser obeso, porque a obesidade é uma doença, as pessoas têm que ter isso em mente. E quando é que a gente fecha a boca, faz exercício, usa remédio e consegue ter uma boa resposta? É aquele paciente com MC abaixo de 30, né, Júlio? Isso. 35 sem comorbidade, que é o paciente que não tem indicação cirúrgica, não tinha. Então, esse paciente ele pode responder a utilizar alguma dessas canetas para diminuir o apetite, ir para academia fazer exercício físico, ter um acompanhamento psicológico, enfim. Infelizmente, o que os estudos mostram é que ir para o grupo de paciente que tem indicação cirúrgica, se ele usar uma caneta de emagrecimento, se ele for para um grupo de corrida na praia, se ele for no psicólogo, se ele for para academia, enfim, infelizmente a chance dele não conseguir manter a perda de peso por mais de 18 meses é altíssima. Então, assim, obesidade é doença, só tem critério objetivo. Sim. Porque às vezes a gente acha que quem vai para a cirurgia, ele é um paciente que fracassou, né?
que não conseguiu, fechando a boca e fazendo exercício, obter. Esse aí é Não o é efeito isso. sanfona e depois tem aquela coisa da estética também, do É uma padrão, doença. né, doutor? Isso tem que ser Doutores, claro. a gente Então, vinha assim, porque conversando. esse pessoal não tem apoio, às vezes, né, Júlio? Vai fazer, e tem muita gente que critica, mas você vai fazer uma bariátrica, é só fechar a boca e fazer exercício. Não tem força não de é. vontade, Não tem né? força de vontade, o cara se sente um fracassado. E não, é uma doença, né? Exatamente. Isso aí que Gil falou é o seguinte. A questão que a gente falou até da memória metabólica Sim. é justamente esses 18 meses que ele acabou de tocar. Quando a gente vai em cima desse ponto, o set point em relação ao sistema nervoso central, ele entra nesse critério de falha, por quê? Quando você faz um tratamento que você tem a obesidade grau 1, grau 2 e piora com a grau 3 e faz só um tratamento clínico, o índice de sucesso disso aí é abaixo de 10%. Então, 10% de um paciente que já está com 40% a mais de obesidade do seu peso inicial, que seria em relação à sua estatura, o índice de falha é muito grande. E para que ocorra, mesmo que ele conseguindo fazer isso, não estou dizendo que é impossível, mas Sim. que ele consiga chegar no seu peso ideal em relação à sua estatura, ele vai ter que fazer esse reset passando em torno de 18 meses, como o Giovanni acabou de falar. Só que muitas vezes você abandona, você entra numa frustração, você começa a também ter anseios da saúde mental que atrapalham e não contribuem para que você consiga objetivar esse ponto. E ninguém escolhe adoecer, ninguém pede para ter uma doença benigna ou maligna, independente de ser a obesidade. Só que a obesidade é uma doença crônica e mesmo você conseguindo chegar, aí é onde entra a questão da manutenção, que ele bem falou, da academia, da atividade física e da mudança de chave em sua vida. É para você conseguir manter isso em dia para que o seu peso, em detrimento da sua estatura, de uma doença crônica, se mantenha controlada. Por isso que esse apoio dessa rede, dessa equipe multidisciplinar, né? Porque vai entrar o psicólogo também aí, vai entrar o pessoal da saúde mental, que vai ajudar. Porque eu acredito que vocês tiveram muitos casos desse efeito que a gente chama popularmente de sanfona, né? Tipo, doutor, inclusive eu conheço, tem uma amiga minha que foi pra bariátrica há quase 2 anos, ela chegou a perder quase 50 quilos. Só não, né? Porque foram anos de dieta, e a gente brincou, até fala dieta da lua, dieta do abacaxi. E assim, se restringindo e passando fome. E assim, sabe? Aquela coisa, uma neura, uma tristeza. Caramba, eu corro, eu faço tudo. Eu perdi 1 quilo. Eu passei 2 meses para perder 1 quilo. E aí desiste. Aí tem um dia do lixo que chama, né? Popularmente. Hoje eu vou comer porcaria, vou comer pizza, enfim. Tudo tiver direito. Aí volta aquela estaca zero. E aí você se sente desanimada. Aí não, agora eu vou conseguir. E aí ela perdeu uns 50 quilos, aí recuperou, acho que 30, aí depois mais... Enfim, ficava naquela luta, sabe, doutor? E foi para a bariátrica, hoje ela é outra pessoa, assim. Ela fala, por que eu não fiz antes? Tem isso também, mas são casos e casos, tá, gente? Não vai, né? São casos e casos e eu queria saber se o senhor, assim, tem uma porcentagem, ou o senhor compara, ou no consultório mesmo, assim... esses casos, doutor, eu tento desde que ela, no caso, desde a adolescência. Então, hoje ela já tem 32, 35. Então, desde a adolescência, parte do colégio, ela não tirava foto. Então, sabe, tem essa parte da vida perdida também, né? Que elas corriam, me escondiam, não gostava de mim. E eu queria saber, assim, se tem muitos casos, eu acredito que tenham, né, no muitos consultório. Casos. Você tem ideia, você falou uma coisa bem importante. Tem muita gente que nos primeiros meses, no primeiro mês, por exemplo, para você ter ideia, a gente perde 10% do peso inicial. Isso já faz diferença para você se vestir só, sentar no chão, você procurar fazer seus hábitos de higiene de forma corriqueira, independente. Amarrar o cadastro, né, doutor? A gente vê assim, as pessoas ofegantes, às vezes obesas e não consegue. Gente, você conseguir amarrar o seu cadastro, se assim, você né? imaginar, com 2, 3 meses, os pacientes já estão postando, livre e espontânea vontade, onde, por exemplo, sua amiga ficava fugindo por uma questão de autoestima, né? Que muitas vezes você também entra nesse cerne. Então, o paciente começa a resgatar uma vida perdida. O que acontece muitas vezes, aí fazendo um trocadilho para a questão engraçada, é que muitas vezes o paciente quer fazer igual a Juscelino Kubitschek, viver 50 anos em 5. Às vezes se resgata e está em tenra idade, ainda para aproveitar a juventude, quer viver tudo que não viveu de forma súbita. Então, isso também acontece. São casos inusitados, engraçados, mas que a gente, às vezes, vê isso como um resgate de vida, uma condição que o paciente estava vivendo, aquela lacuna ali adormecida por uma doença que incapacita do ponto de vista mental e orgânico,
e trazendo doenças incapacitantes, Sim. muitas vezes irreversíveis, como na parte osteoarticular, e que você consegue trazer novamente o sorriso, uma qualidade de vida, tirar o remédio, controlar uma doença crônica e fazendo com que o paciente consiga viver. Isso é o que é gratificante para a gente. E aí, vamos sair um pouquinho do específico da cirurgia bariátrica, aproveitar que o doutor tá aqui, anestesista. Doutor, o que a gente tem de evolução nessas anestesias, né? Porque eu lembro minha mãe falando assim, a sua eu não vi, também é novinha, tava lá. Aí a do seu irmão, eu dormi que ela teve alergia, mas isso é anos 90, né? Eu tô dizendo minha idade aqui. Aí, dando 90 e pouco pra cá. Aí ela disse que saiu já toda empolada, se coçando do meu irmão do meio. Aí do meu último irmão, ela disse, eu assisti todinha. Vi até o menino, disse, vai chorar não? Tava só da cintura pra baixo, né? Que acho que é a famosa hack, que eu não sei como é que tá, quase 30 anos pra cá, então muita coisa deve ter mudado. Mas assim, essa evolução de você acompanhar a sua cirurgia e seu parto, né? Como é que é, doutor? No caso específico da cesárea, né? Sim. Você evita sedar a paciente e se ela estiver desperta é melhor por 2 motivos básicos. Primeiro, porque o sedativo que ela toma há risco de que ele passe para o bebê e o bebê nasça dormindo. Sim. Seria ruim, sonolento, pouco reativo. O segundo é porque se ela fica sonolenta, ela não vai lembrar do nascimento do bebê. E essa interação mãe-bebê ajuda, inclusive, na amamentação. Não só é bom para as memórias da paciente, de lembrar do nascimento do seu filho, Ai, que legal. mas também favorece a amamentação. E a mulher, no puerpério, pós-parto, ela tem um risco aumentado de depressão. Então, essa interação, que a gente chama do binômio materno-fetal, também parece ser bom para diminuir um eventual risco de depressão pós-parto. Então, nesse caso específico, é interessante que a mulher lembre, eventualmente houve intercorrência, é um caso pontual que demanda a necessidade de ser anestesia geral, não há outra opção. Mas, eventualmente, o ideal é que sim, ela fique desperta. De evolução, inúmeras eu diria, né? A gente chama de drogas, mas são as medicações que são administradas. Sim. As drogas, elas têm o que a gente chama de meia-vida cada vez mais curta. Ou seja, o tempo que ela fica no organismo é mais curto. E qual a vantagem? O paciente acorda melhor, mais rápido, menos ressacado, menos sonolento. E, como se diz, ele já acorda pronto. Então, já desperta, já consegue deambular, ir para o quarto, se alimentar. Isso é uma vantagem da modernização das drogas que a gente consegue administrar. E fora outras drogas que antigamente a gente demorava para reverter do ponto de vista muscular, e hoje a gente já tem reversores que praticamente, não digo imediato, mas assim, em poucos minutos você recobra essa parte motora do paciente que ele ficava anestesiado por mais tempo, era mais tempo dentro de sala de centro cirúrgico, de recuperação. Aí justamente otimizou esse critério do ERAS para você ter rapidez, né, de voltar a caminhar, de voltar a ter suas atividades habituais no pós-operatório. Isso que o Júlio está falando é importante, que muitas das drogas que a gente utiliza em anestesia, ela tem reversores, né? Uhum. Tem antídotos, são medicações que a revertem prontamente. E um dos pontos da anestesia que é a necessidade é o relaxamento muscular, para que o cirurgião consiga operar com conforto. O paciente tem que estar relaxado. E esse relaxamento muscular dificulta, por exemplo, a respiração do paciente. Sim. E a gente consegue reverter prontamente com reversor. E em questão de minutos, o paciente acorda. É um advento de um fármaco relativamente novo que trouxe segurança e modernidade para a anestesia. Assim como, que também é um caso mais simples, né? Quando a gente vai fazer a endoscopia. E geralmente o pessoal, quando sai, tem até vídeo, meme, né? Que fica cantando, falando o que fez e o que não fez. Eu conheço alguns casos de umas amigas minhas que fizeram cirurgias estéticas e saíram após a... Porque na maioria das vezes, para cirurgia estética também é geral, né? Então... Isso, às vezes é sedação com algum tipo de bloqueio. Pronto. E aí sai cantando, sai falando alguma coisa. Então é comum também que a gente pague esses micos aí, que sai falando, a cabeça não entende muito. Explica aí pra gente. É comum, né? E a sedação, essa liberação do ponto de vista do paciente fazer coisas que, em condições normais, ele não estaria proposto a fazê-las. Então, como se o paciente bebe, por exemplo, ele tem uma desinibição, digamos. Sim. Mas, via de regra, isso é mais na sedação. Certo. Na anestesia geral... Pronto, ótimo, chegamos. Qual a diferença? Quem está aí assistindo a gente, escutando... Qual a diferença? Sedação, anestesia? Na sedação, o paciente ele dorme
mas não há necessidade de colocá-lo em um aparelho para ajudar na sua respiração, por exemplo. Que é intubação, ventilador, enfim, que a gente ouviu muito falar na época do Covid. Quando faz anestesia geral, esse paciente ele para, inclusive, de respirar. Então, a gente precisa acoplar ele a um aparelho, que é o aparelho de anestesia, o carrinho de anestesia, Sim. para que esse paciente ele consiga respirar. Esse é o ponto que difere a sedação da anestesia geral. É a profundidade que esse paciente está dormindo. Que tem cirurgia, geralmente quando a gente vê mais assim, é a estética, né? Que vira de lado, vira do outro, faz uma lipo e a pessoa tá lá. Eu falo, mãe, olha só, eu assisti, a minha mãe não assiste isso. Já tem um pedaço de carne mesmo, ali tá na mão de vocês. Por isso que eu falo, a vida da gente tá ali na mão do anestesista, né? Isso, mas assim, a gente tenta se resguardar de todos os cuidados. Inclusive, há um cuidado importante de não externar esses momentos, né, de desinibição. Sim. Porque o centro cirúrgico é um momento que o paciente ele tem que ter sua integridade muito resguardada. Então, geralmente até é quando o paciente vai para o quarto. Eu também nunca vi, né, no centro cirúrgico, não. Eu porque vejo... é uma missão de todos que estão ali de resguardar o paciente ao máximo. Inclusive, ele não ser exposto. Enfim, às vezes o paciente está despido, enfim. Então, há uma certa... há muito respeito nesse sentido da gente evitar... Sim, não, calma, gente, vamos lá. O meme geralmente é família, a pessoa mesma que pega o celular geralmente e tá lá e grava. No quarto. Mas esses aí é quando a equipe médica, geralmente, tô falando mais estético, tá? Que faz lipo e tal, e põe silicone lá, né? E vai mostrando antes e depois. Caramba, vira tudo, tira tudo e a pessoa tá lá, de boas. E o paciente às vezes está dormindo. no quarto, grog, acorda, gosta do que viu e os memes viralizam nesse sentido. Mas de equipe médica não. Assim, tudo realmente é protocolar. E aí, o que eu ia perguntar também, doutor, existe paciente que é duro na queda? Porque aí eu lembrei também, quando eu fiz eu sempre trago pra mim, né, minhas peripécias, experiências. Eu fui fazer uma endoscopia uma vez, que ele colocou lá aqui na mão, né? Aí lá, disse, minha filha, você tá com sono? Não, eu disse, não. Vamos ver agora, quanto de 1 até 5? Aí eu, vamos lá, 1, 2, 3. Aí nesse dia eu lembro que teve que pedir pra chamar meu pai pra levar lá, porque eu não voltei mais. Minha mãe, pronto, mataram a menina. E fiquei lá, então ele disse assim, é dura na queda, viu? Eu lembro que o doutor falou isso, ela é dura na queda. Depois também passei o dia dormindo. Tem paciente que é mais sensível? Tem. Como é que é? Essa dose é muito individualizada, né? Sim. Por isso que a monitorização da profundidade anestésica, ela é interessante. Porque tem paciente que dorme com pouco e tem paciente que precisa de muito para dormir. Isso é muito individualizado de paciente para paciente. E aí a gente precisa ter muito cuidado para que esse paciente não tenha o que a gente chama de recall, que ele lembre, eventualmente, alguma coisa que aconteceu ali no perioperatório. Na sedação, pode acontecer do paciente, eventualmente, despertar e voltar a dormir. Agora, na anestesia geral, não. Né? O ideal é que isso, óbvio, não aconteça. E a gente tenta se cercar de segurança para que isso não ocorra. Entendi. Mas aí existe algum protocolo lá, né? Tipo, ver assim, pupila, não, alguma a gente coisa? coloca um monitor, um eletrodo na testa, lá, certo. que ela observa, faz um eletroencefalo. Eu sou muito curiosa, doutor. Vê as ondas cerebrais e consegue ver o grau de profundidade do sono do paciente, entendeu? Que o senhor falou lá no começo da conversa, Isso. entendi. Vou curiando, doutor. Vamos passando aqui até o 5º episódio. Isso dá uma certa segurança para evitar que o paciente tenha o recall, Sim. que é lembrar o que aconteceu no intraoperatório. Mas aí, acho que são baixíssimos os casos, né? De que... Não, com monitorização de profundidade não existe. Não vem. Não acontece. É só na sedação mesmo. Só na sedação. Aí lembra o quê? Que vê aquelas luzes lá, né? Não, geralmente na sedação ele tá só sedado, ele acorda, volta a dormir. Ele lembra que despertou e voltava a dormir. Acordava e voltava a dormir. Pode acontecer na sedação, mas na anestesia geral, não. Não tem como. Então, zero medo, gente. Ô, doutor Júlio, pra gente começar a encaminhar para esse fim desse 2º episódio. Tá acabando. A gente tem aqui, recapitulando esse papo de hoje, a gente tem a novidade lá. Pacientes a partir de 14 anos já aqui no Brasil liberados. Claro, com MC, comorbidade, tudo direitinho. E aí eu já sei que a procura lá no consultório essa semana já cresceu bastante, né? Já teve várias perguntas, várias pessoas mandando directs, querendo saber como é que está funcionando esse dia a dia do paciente. Já pode fazer cirurgia? Quais são os tipos de cirurgia? Porque também foram elencadas algumas cirurgias que a gente chamava revisionais, que anteriormente a gente podia só usar ou reproduzir a nível de hospital-escola, que agora a gente já pode lançar mão de pacientes que porventura tiveram reganho de peso e que a gente chama de cirurgia revisional. Então, essas cirurgias revisionais, a gente agora tem condições de replicar
outras técnicas que eram feitas de mundo afora, mas que agora a gente já pode fazer isso a nível de Brasil. Só que ainda a normativa da ANS, da Agência Nacional de Saúde, do ponto de vista suplementar, não aconteceu a nível de plano de saúde por esse momento agora. Certo. Mas até hoje, tá, gente? Até Maio de hoje. 2025. Quem estiver assistindo lá em 2050... Mais à frente, a gente acredita que esse público vai ter direito, do ponto de vista técnico, de ter acesso, assim, ao tratamento da obesidade. E aí, doutor Gilvandro, gostou do nosso bate-papo? Excelente. Eu acho que a gente pode elucidar algumas dúvidas aí no tocante à anestesia geral. Isso foi muito bom. Esse debate que Júlio está trazendo dessas mudanças nas liberações da resolução do CFM, das indicações, é algo extremamente pertinente, né? A ANS, que é quem regulamenta os planos, há uma discussão se o rol é taxativo ou não. Taxativo, ou seja, só vale o que está nele. Sim. Ou se seria exemplificativo, só para a gente tomar um norte, uma premissa mínima, enfim. E isso é uma discussão que se tem. Então, assim, havendo indicação, pode ser inclusive que os pacientes possam ter a possibilidade de fazer já pela ANS no futuro próximo. E, enfim, dizer que a gente está aqui à disposição e dizer para o paciente um recado aí, talvez, é que observa se a sua equipe é uma equipe multidisciplinar, se tem todo um time envolvido, enfim. O voo solo, eu acho que não é a melhor opção para se ter bom resultado. Doutor, e quando o senhor está lá, participa da cirurgia, da anestesia, vai e encontra o paciente um ano depois e vê realmente essa diferença, né? Porque não tem como não notar a diferença. Qual é a sensação? Qual é o sentimento? Assim, foi o senhor, junto com esse aqui também, que me operou? É muito legal. Eu vou dizer que em homens e mulheres... Sim. Em mulheres você vê um renascimento da autoestima, né? Inclusive, eu faço também anestesia para cirurgia plástica e Sim. tem as cirurgias reparadoras. Então, é comum eu ver muitas dessas pacientes voltando aí no pós-operatório para fazer a cirurgia reparadora. E você vê um ressurgimento. Às vezes você não reconhece nem porque ela perdeu peso. É porque a mulher vem, às vezes, mais maquiada, mais... Sim. Ela começa a resgatar vaidosamente, novamente a sua autoestima. Cuidada, e você... É impressionante. Isso salta os olhos, né? E você não... Aí eu digo assim, você não reconhece, não é nem pela perda de peso, é porque elas vêm muitas vezes mais maquiadas. Com brilho, isso resgate, a alegria, né, Você doutor? traz a vontade de viver novamente do paciente, né? Isso é que torna mais gratificante. E às vezes a gente se depara, chega o paciente, muda o cabelo, corta mais curto, pinta e começa a usar mais adereço. Então, assim, a gente vê a alma feminina mais aflorada. O homem é menos vaidoso do ponto de vista do que a mulher, mas assim, você consegue ver praticando esporte, tendo uma vida social. Então você modifica todas essas idades, seja o sexo feminino, masculino, mas o mais importante é a gente trazer justamente a questão da qualidade de vida. Isso aí não tem preço. Pois, doutor Gilvandro, muito obrigada. É isso, foi um prazer. Doutor Júlio, vamos encerrar? Vamos encerrar. A próxima eu estava até tendo uma ideia aqui, vou deixar aqui no ar. A gente pode falar, já que o doutor Gilvandro falou que faz muita reparadora, depois a gente traz também um cirurgião plástico, a gente fica aqui batendo papo para ver. Porque eu sei que também é outra etapa, né? Porque tem essa perda de peso e nem só a academia resolve. Sim. Essa minha amiga lá também já tá começando, ela disse, ó, o que tinha pra fazer de exercício, ela tá na corrida, tá correndo já 15 quilômetros, tá voando. Mas aí tem essas reparadoras também pra esse resgate, porque realmente acaba que tudo tem que ser trabalhado multidisciplinar mesmo, né? Desde essa cabeça até o final. Eu acredito que homens e mulheres também, homens também procurem a reparadora, né? Porque tem parte que não tem mais músculo, né? Fica só a pele mesmo. Exato. Então, muito obrigada. Qual é o seu tchau pro pessoal? Qual é o seu recado de hoje, doutor? Mais uma vez, a gente vai trazendo novos temas. Hoje foi em relação à anestesia. Vocês podem ficar seguros, podem ficar tranquilos do ponto de vista técnico, que vocês estão em boas mãos. A anestesia não é aquele bicho de 7 cabeças, e sim a condição técnica para que a gente chegue ao sucesso e consiga tratar vocês da melhor forma possível. Muito obrigada. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.